Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica na cidade de Boa Vista, Roraima. A gente está fazendo essas palestras online, né, devido à pandemia. A gente tinha dado uma parada, mas a gente conseguiu agora voltar fazendo essas palestras, né, porque é muito importante para nós, trabalhadores, realizar essas ações e para você também que está ouvindo essa palestra, né, que é um consolo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, para as nossas vidas, tá? Eu quero pedir para vocês também de separar o copo com água, um recipiente com água, porque no final da palestra a gente vai ter o passe à distância, tá? Então, separa aí para que a água possa ser fluidificada, tá bom? Aí eu vou fazer a prece agora. Vamos então, nesse momento, agradecer ao Pai Maior por olhar por cada um de nós, que possamos participar dessa palestra, refletindo, absorvendo as informações boas para as nossas vidas. Ilumina nossos corações e mentes, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos estar com a nossa palestra. Vai ser o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Um capítulo muito interessante. Eu adoro esse capítulo, né? Principalmente porque a gente fala de Há Muitas Moradas, a gente pensa nos planetas, vários planetas que existem no nosso universo. E eu, quando era criança, eu adorava ver o céu, ainda gosto, né? Então, é algo muito interessante para a gente aprender hoje, viu? Então, vamos lá. E o título da nossa palestra de hoje, especificamente, a gente vai estar falando do nosso querido planeta Terra. O título é Destinação da Terra, causa das misérias terrenas, causa das misérias humanas. Esse é o nosso título. E a gente vai estar falando do mundo de expiações de provas, que caso quem não saiba, eu vou estar falando agora, o nosso planeta Terra é o mundo de expiações e provas. A gente, mundo de expiações e provas, sabe que isso é bom, né? É meio forte, né? Então, mas a gente vai ver, né? O porquê que isso não é tão ruim, é consequência, né? Então a gente vai aprender muita coisa hoje. Vamos lá. Então, muitos perguntam, né? Olha o nosso planeta, eu amo o nosso planeta Terra, né? Eu acho ele lindo, tem a natureza maravilhosa, o nosso país é lindo, tudo, mas a gente tem umas coisas, né? Muitos perguntam, né? Eu já me fiz muito essa pergunta. Por que na Terra há tanta maldade? Tem maldade no nosso planeta? Por que na Terra tem tantas paixões? Paixões desenfreadas, exacerbadas, né? Tem paixão exacerbada? Tem, né? Tantas misérias humanas. Tem miséria no nosso planeta? Né? Tem gente passando fome? Tem gente que não tem nada? Tem. No nosso país tem. Na nossa cidade tem também. No nosso país vizinho tem. E outros países tem, infelizmente. E enfermidade? Tem enfermidade no nosso planeta? Bem, estamos no meio de uma pandemia, né? Pandemia do Covid-19, né? Então, e não é só o Covid, não, né? Que esse Covid parou o nosso planeta. Todas as nações tiveram que dar uma parada, fechar, todo mundo ficar em quarentena, para tentar conter essa doença nova que ainda não tem cura, porque é muito nova. Mas a gente tem várias enfermidades, inclusive que há muitas que não tem nem cura ainda, né? E outras que tem, né? Ou que tem remédios para controlar a doença. A gente tem inúmeras, né? Então, tem tudo isso no nosso planeta. A gente gosta muito dele, mas tem essas dificuldades. Por quê? Porque a Terra tem tudo isso, gente. É um planeta tão lindo, né? Quem vê a imagem do planeta, do globo terrestre, que vem lá da estação espacial, aquele planeta azul, cheio de água, aí você vê a floresta amazônica, coisa mais linda. Mas por que a gente tem essas dificuldades todas? Vamos ver no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem uma explicação. Bem, você tem que se levar em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Para que a Terra serve? A Terra é um planeta de expiações e provas. Então, ele serve para a gente aprender, para a gente ter provas, né? Para a gente passar por expiações. Poxa, é forte. De novo, é forte. Mas por quê? Tem que ver a natureza daqueles que moram no planeta. E qual a natureza dos nossos habitantes, né? Bem, no Evangelho ele compara
Kardec compara. A Terra pode ser comparada a um hospital. O que é que tem no hospital? Doentes e enfermos. Também é comparada a uma penitenciária. O que é que tem na penitenciária? Pessoas que fizeram coisas erradas, o mal e foram presas. Assassinos, ladrões, pessoas que enganam, né? Estelionatários. Então, a Terra tem isso, então a penitenciária também. E também se compara com o sítio Malsão. Né? Aí tem até uma figura aqui nos slides que eu estou usando, que é assim, é uma favela. O pessoal anda, tipo, em Palafita, do lado do Igarapé. A gente pensa, poxa, né, morar do lado do Igarapé, mas você imagina um igarapé lindo, água transparente, peixinho, você pode beber essa água, pode pescar, né? Mas não, está no meio da cidade. E esse igarapé se tornou um esgoto, cheio de sujeira, solta odores fétidos, gases, né? E não digo que está sem vida, porque tem bactéria e micróbio lá, mas peixe não tem mais. E aí, essa é uma situação bem insalubre, né? As pessoas vivendo nesse local vai pegar doença que tem no esgoto. Então, a Terra também é comparada a um sítio insalubre, uma região ruim, né? Que os habitantes, em sua maioria, são pálidos e enfermiços. A gente tem isso na nossa Terra? Tem. E não só na questão física, na questão espiritual também. Olha, hoje, no nosso dia a dia, a gente tem muita gente com depressão, né? Tem muitos casos de depressão. Então, gente, por quê? A nossa sociedade está tendo algum problema. Né? Como é que não é só o ambiente assim de físico, da água limpa, da limpeza do... Não, é questão das vibrações mentais do nosso planeta. No livro Nosso Lar, eles falam que quando eles vão para o plano da Terra, é um ambiente muito denso, formado pelas vibrações deletérias dos habitantes. Pensa, coisa, vive reclamando, pensa em fazer o mal, em enganar, em roubar, né? Em falar mal da vida do outro. Então, é também um sítio malsão por isso. E esse planeta de provas e expiações, esse hospital, essa penitenciária, esse sítio malsão. Poxa, né? Parece um lugar ruim, né? E como é que você sai desse lugar? Se curando. Do hospital saem os que se curam, né? Da prisão se cumpre as penas. O homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. A gente tem muita enfermidade moral no nosso planeta. Né? Por exemplo, nesse período de pandemia, as pessoas estão doentes fisicamente. Mas a gente vê pessoas agindo de forma egoísta, né? Infelizmente. A gente vê a enfermidade moral da pessoa. Talvez ela esteja bem fisicamente, mas moralmente não. Então, a Terra é isso, né? Ela é o nosso planeta e tem todas as dificuldades. A gente vem aqui para aprender. Um planeta de expiação de prova. A gente vem aqui para aprender, para se melhorar. E quando a gente melhora, a gente pode sair daqui e ir para um planeta melhor. A gente tem um exemplo bem legal, que é o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele é um espírito assim que evoluiu bem. Nessa última encarnação dele aqui no Brasil, quando ele morreu, falou, olha, você evoluiu bastante, você pode ir para um planeta melhor, né? Não precisa ficar num planeta de provas e expiações, que nem a Terra. Mas aquele que ele fez, não, eu não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir seguir em frente, ir para aquele outro planeta? Só olho para trás e vejo meus irmãos sofrendo. Eu preciso ajudar. E ele fica até hoje com a gente. Ele está no plano espiritual nos auxiliando, nos guiando, nos amparando. Então, olha o amor desse espírito. Ele podia estar num lugar melhor e vem, fica com a gente para nos auxiliar, né? Então, no mundo de provas e expiações, não é só espírito assim, ignorante, com dificuldade. Não. Tem seres iluminados que estão nos auxiliando. É um grande laboratório de almas, né? Bem, aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui do meu ladinho, Santo Agostinho, ele tem uma passagem pelo Espírito Santo Agostinho. O que ele fala sobre o mundo de expiações e provas? Ele diz, que vos direi dos mundos de expiações e de provas, que já não saibais? Então está falando, você já sabe. Como é que vai falar o que é uma expiação de prova? É só
observar. Ele fala assim, basta que observeis o mundo em que habitais. Olha a sua volta, eu falo para vocês. O que é que você vê? Liga a TV, vê o noticiário. Gente, tem tanto notícia, às vezes a gente fica até meio deprimida olhando, né? Porque só fica aquelas notícias ruins, né? Então, a gente tem muita dificuldade no nosso planeta. Por isso que ele ainda é um mundo de expiações e provas. A gente vê a composição da população da Terra, o que a gente vê, né? A gente sabe que a gente tem uma diversidade de povos, né? Tem várias nações. Japão, eu sou descendente de japoneses, né? Japão, África, os europeus, né? Tem vários povos com hábitos diferentes. Tem os indígenas. Aqui na nossa região, a gente tem muitos povos indígenas, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande, cada um com seus hábitos, sua cultura, né? E cada cultura tem até o lado bom e o lado ruim, né? Que a gente possa aprender um com o outro as coisas boas, né? Então, vamos lá. A gente tem uma coisa que é muito interessante a gente falar, que os planetas vão evoluindo, né? Muitos dos habitantes aqui da Terra são espíritos que vieram em expiação mesmo. Eles eram de outro planeta chamado Capela. Na verdade, Capela é uma estrela, né? Da constelação do Cocheiro, se quem quiser procurar. Capela é um mundo que evoluiu. E como é que o mundo evolui? Quando a maioria de seus habitantes muda, melhora, se evolui espiritualmente, então ele vai para uma nova fase. Mas no meio daqueles sempre tem os rebeldes. Não, eu não me arrependo, eu fiz aquilo, mas não me arrependo, sou revoltado. E aí esses espíritos iriam atrapalhar a evolução desse planeta. Então Deus retira eles de lá e põe num planeta mais inferior para lá ele passar pelas suas dificuldades e auxiliar aquele povo menos evoluído. É o que aconteceu com a Terra. O pessoal de Capela, que foi expulso de Capela, veio e reencarnou na Terra. E a gente tem os arianos, né? Tem os egípcios, né? Os europeus, muitos, que vieram de Capela. E aí eles vêm de um planeta melhor e reencarnam aqui na Terra, cheio com um planeta com várias dificuldades, né? Que a sociedade ainda não tem aquelas tecnologias ainda, então ele sofre, porque ele veio de um lugar assim, por exemplo. Você está numa situação de pobreza, melhora, vai para um lugar melhor. É ótimo, né? Você vai de um lugar ruim para um lugar melhor. Agora, o contrário é doído, né? Você tinha uma situação boa de vida, de repente você perde as coisas, acontece alguma coisa, você perde e você vai passar por uma situação de pobreza. Não sofre mais? É o que aconteceu com esses espíritos capelianos. Eles sofrem mais, né? Porque eles têm um conhecimento, né, um pouco melhor do que os que estavam aqui. Mas eles tiveram um papel importante. Eles ajudaram o progresso dos povos que aqui viviam, né? Dos aborígenes, né? Então, eles contribuíram para o progresso do nosso planeta. Né? Então, a Terra está nesse mundo de expiação. É um laboratório muito importante para a gente se melhorar. Né? E assim, a gente pensar que Deus é justo. E se a gente está aqui é porque a gente tem que aprender alguma coisa. Que mais que a gente tem? A gente tem as raças selvagens, que são aqui da Terra, que se desenvolveram aqui no nosso planeta Terra. Eles estão se desenvolvendo, né? E no contato com espíritos mais adiantados, pode ser que espíritos, né, mais adiantados reencarnem entre eles, eles vão aprendendo, se desenvolvendo, saindo dessa questão tribal, vão tendo relações melhores, usando melhor as coisas, desenvolvendo melhor. A gente tem esses povos. Tem as raças semicivilizadas, né? Muitos dos indígenas hoje, né, que a gente tem, ele já está em via de progresso. Teve contato, né, com o homem branco, pegando as coisas boas, né? O pior é que às vezes pega os hábitos ruins do branco, né? Mas enfim, ele vai tendo esse contato e vai se melhorando. Vai pensando em melhor forma de gerir e tal, né? E tem a gente, né? Nossa sociedade. Nossa sociedade, ela tem pessoas de tudo quanto é tipo, né? Gente com dificuldade financeira na miséria, que fica pedindo esmola, velhinhos.
Tem aqueles que têm muito dinheiro, que adoram gastar, que nem sabe, nem para pensar que tem gente passando fome no nosso planeta. Que a vida dela é tão boa assim, não para pensar. Tem aqueles que estudam muito, que se acham melhor que os outros, né? Os grandes intelectuais, né? Que são orgulhosos. Então, é uma característica dos nossos habitantes da Terra, teve a inteligência bem desenvolvida, né? Em grande número dos nossos habitantes. A gente para pensar, gente, olha, quando eu era criança, eu via aqueles filmes de ficção científica que o fulano ia lá, pegava assim o equipamento e ele falava com o outro, sei lá onde ele estava, via a imagem e falava com ele. Eu falava, nossa, que legal, né? Quando que eu ia imaginar que na minha vida ainda eu ia ter um celular e que a gente dá para fazer isso, né? Que a gente consegue se comunicar com alguém do outro lado. Eu acho incrível isso, né? Eu tenho parentes que estão no Japão e a gente consegue falar assim ao vivo e a cores. Você vai lá no celular, usa lá a internet e você consegue ver a pessoa do outro lado, falar com ela. Gente, é muito bom. Antigamente era só carta, né? A carta demorava um mês para chegar, sei lá. Hoje não. Então a gente teve um grande desenvolvimento tecnológico. A medicina. A gente hoje faz vacina, a gente está buscando, olha. Está buscando a vacina para o coronavírus, né? A gente tem vários equipamentos, a gente desenvolveu muita coisa, né? Mas o grande problema da gente, muitos vícios. A gente tem um grande índice de imperfeição moral ainda, né? A gente ainda é muito egoísta, né? E é por isso, por essas imperfeições morais da população, que a gente vê tudo aquilo que eu falei que a gente vê de ruim ainda. Que a gente vê assassinato, que a gente vê roubo, que a gente vê políticos, maus políticos, né? Usando o cargo para enriquecer, né? Que a gente vê muita coisa ruim. Gente falando mal da vida do outro, né? O que é que a gente faz? Ó, maledicência. Né? Tem maledicência no nosso dia a dia? Tem. A gente vai falar, você sabia do fulano? Então, fulano lá fez isso. Não acredito como é que ela fez isso. Que coisa feia. E começa a falar mal da vida do outro, né? A gente tem isso? Tem, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente passa uma coisa, né? Que nem é verdade, vai estar espalhando um boato difamando a pessoa, né? Primeiro, que se for um comentário que não vai fazer bem, que não é útil, não vai fazer bem para o próximo, melhor nem falar, né? Mas a gente tem essa dificuldade ainda, a gente ainda tem isso, né, gente? Estou falando que os nossos imperfeições morais. Outro, vício. Vício é um grande problema na nossa sociedade. Vício. Quais vícios que a gente tem? Tem os permitidos, que é o álcool. Álcool faz tanto mal para as famílias, meu Deus. Tem famílias, pessoas na família são alcoólatras, é uma doença, não consegue parar de beber, precisa ajuda da família. O melhor é nem colocar uma gota de álcool na boca, porque você não sabe se você tem essa tendência a se viciar. E aí famílias são destruídas, coisas são erradas. Vício em jogos, vício de maconha, cocaína, esses, né, que causam muito mal. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que ele era viciado em heroína. Gente, ele tinha aqui umas 3 vezes por dia, ficar pedindo dinheiro, fazendo coisa, bico, para conseguir se manter o vício. E ele falou que ele não aguentava mais, mas ele não conseguia ficar sem. A que ponto chega o ser humano? A gente tem cobiça, aquela coisa de dinheiro, poder, e passa por cima das pessoas, passa por cima da mãe, para conseguir o que quer. Isso é triste, ainda tem muito, né? A gente tem aquela coisa de querer ser o melhor, de querer mostrar que tem coisa bonita, mostrar que tem o carro maravilhoso, mostrar que tem aquela casa maravilhosa. São coisas materiais, gente. Quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, a gente não vai levar, né? O que a gente vai levar? A gente vai levar o bem que a gente tiver espalhado, né? E o mal que a gente fez vai pesar muito na nossa consciência. Outra coisa que a gente tem entre nós, desamor. A gente vê muita dificuldade nas relações pessoais. Casais. Época de pandemia. A família está sendo obrigada a conviver mais. Mas isso é bom, né?
para a gente conhecer melhor, porque às vezes na correria do dia a dia a gente nem sabe exatamente o que seu filho pensa, como seu filho está. Mas nessas convivências, a gente vê muito casos de desamor, falta de compreensão do marido, dos filhos, da esposa, falta de paciência. Porque assim, ó, a família é uma coisa muito boa para a gente treinar o desapego, treinar a resignação, treinar o amor, né? Então, a gente tem que fazer tudo isso, treinar o perdão. Então, muitas vezes, a gente vê desamor entre as pessoas. O outro vai e engana, e não se sente nem arrependido de enganar a esposa ou o esposo, né? Filhos revoltados, que não cuidam dos pais. A gente ainda vê muito isso, infelizmente, né? Bem, e é uma coisa bem característica, rebeldia às leis de Deus. Nós, a maioria dos habitantes, somos rebeldes às leis de Deus. E por isso que a gente está aqui, por isso que a gente reencarna. Então, quem habita a Terra hoje, nosso planeta querido de provas e expiações, tem que lutar contra a perversidade dos homens. Infelizmente, ainda tem pessoas que pensam no mal. A gente tem que lutar contra a inclemência da natureza, porque temos muita dificuldade. A gente ainda tem terremoto, aí a gente tem chuvas torrenciais que causam alagamento, a gente tem tsunami, a gente tem furacão, tornado, raios, incêndios, a gente tem tudo isso, né? E a gente não tem tratado o nosso planeta muito bem, né? Tem abusado da natureza. E as consequências, muitas vezes, são os desequilíbrios. E aí vem mais dificuldade para a gente. Olha, o Japão, por exemplo, né? Como eu sou descendente japonesa, né? O Japão, olha, é um conjunto de ilhas que está num lugar bem complicado. Lá todo ano passa furacão. Eles já contam, é o 19º furacão que passou esse ano aqui pelo Japão. Eles já são bem preparados. Quando você vai para lá, eu fui lá uma vez com a minha irmã, a gente anda na rodovia. Eu gosto na rodovia de olhar a paisagem, né? Você olhar assim, ai, que bonita a paisagem. Mas lá, a gente ia na rodovia, tinha umas placas enormes de metal fechando toda a visão. Eu falei, mas por que isso? Por causa dos furacões. Quando vem muito forte, pode virar os carros. Eu falei, meu Deus, a gente não tem isso no Brasil. E lá eles têm que tomar cuidado com isso. Lá tem terremoto. Todo dia, algum lugar do Japão tem terremoto. É uma região que tem um conjunto de 5 placas ali e é uma região bem complicada. E quando há terremoto, tem o tsunami. Lembra aquele tsunami que teve anos atrás, que arrasou com as cidades do Japão? Então, é um local que tem muita dificuldade com a natureza, né? E a gente tem outros locais. Né? Aqui no Brasil a gente tem problema com incêndio, né? Mas isso é por causa do homem, né? Do mau uso, né? Então a gente tem que lutar contra tudo isso. Isso nos faz, ó. Eu penso, poxa, que vida dura na Terra. Mas é um trabalho árduo, né? Duplo. Mas a gente desenvolve as qualidades da inteligência e do coração, né? Deus é sábio. Ele sabe o que a gente precisa. Ele é justo. Então, se a gente está aqui hoje, gente, a gente tem que falar, graças a Deus que eu estou aqui, treinando, aprendendo. Porque se a gente tem que ir para o planeta de expiações, é porque a gente só aprende na prática, né? Geralmente a gente não aprende, que nem é com o pai. Pai e mãe dá muito conselho pro filho, né? Muitas vezes o filho não ouve. Fala, meu pai falou isso, não deve ser assim não. Vai, faz, quebra a cabeça, né? Faz coisas erradas. Falei, poxa, meu pai tinha razão, mas só aprendeu fazendo errado. Infelizmente, a gente é assim, né? Então, quando a gente está aqui na Terra lutando contra essas forças da natureza, lutando com a perversidade do homem, a gente vai desenvolver o coração, a inteligência. Por exemplo, vamos pegar a pandemia, estamos no meio da pandemia. Vários pesquisadores estão tentando achar a cura através da vacina. Na verdade, a vacina, né, para a pessoa não pegar a doença. Então, e vai chegar essa vacina, é questão de tempo. Então, a gente está desenvolvendo a inteligência para melhorar a vida das pessoas. E outra coisa, o coração. Por exemplo, vai desenvolver essa vacina. Não é barato desenvolver, né? Não é barato. Tem toda a tecnologia, tem a produção e como distribuir para chegar nos confins do nosso planeta. E tem país que não tem dinheiro para pagar, né? O Brasil mesmo, ele tem dificuldades. E países africanos pobres que não têm condições. Mas aí, o desenvolvimento do coração.
a gente tem que pensar como a gente vai financiar essa vacina para que chegue a todos. A gente tem que desenvolver a nossa sensibilidade por cuidar do próximo, né? E é legal, porque nesse período de pandemia a gente vê gente pensando em ajudar a fazer essa cesta básica para ajudar o próximo, né? Vamos fazer uma ação, né? Tem tanta gente que está sem trabalho, muita gente desempregada. A gente vai passar um momento, gente, olha, a gente está numa fase de grande provação, de grande teste. A gente vai passar por muita dificuldade, não vai ser só o Brasil, não. Outros países também. Então, vamos exercitar nossas qualidades de inteligência do coração, para um cuidar do outro, para um ter paciência com o outro, né? A gente tem que desenvolver isso. Está na hora, é a nossa prova, né? Graças a gente estar aqui, nesse momento do planeta, porque a gente tem um porquê, né? Deus mandou a gente nessa hora especial. Vamos trabalhar, vamos amar, vamos fazer o bem. Que quando a gente morrer, desencarnar, o que a gente vai levar? Vai ser a nossa cama que a gente gosta? Vai ser a nossa casa bonita? Não, vai ser o bem que a gente fez. É isso que vai ser levado em conta lá. Então, gente, mas não pensar em fazer o bem só porque depois, na hora de contar lá, na hora de se eu vou para o céu ou para o inferno, né, alegoria, se eu vou para um lugar bom ou não. Mas porque a gente vai ter desenvolvido esse amor tão grande. Bezerra de Menezes tem um amor tão grande por nós, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo esse amor. Um dia a gente chega lá. Que uma pessoa vai fazer o mal pra gente e a gente não vai nem ficar com raiva. A gente vai pensar, oh meu Deus, coitado, ele ainda não compreendeu, né? E perdoar, e orar, e fazer o bem para essa pessoa se melhorar. A gente ainda vai chegar nisso. Se a gente não chegou, a gente vai chegar nisso ainda. Esse é o nosso caminho. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele falou que a gente tem que ir pelo amor. Qual que é o mandamento que ele colocou? Tem os 10 mandamentos e Jesus veio e, assim, resumiu em 2 mandamentos maravilhosos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Quando a gente ama o próximo a si mesmo, a gente não vai enganar, não vai roubar, não vai matar, né? A gente vai cuidar, vai perdoar. Então, tem que seguir isso. Então, gente, é isso. Esse é o nossa destinação da Terra. Um grande laboratório maravilhoso que Deus deu pra gente se melhorar. De provas e expiações. E a gente temos que trabalhar para que o planeta nosso, das pessoas habitantes, possa se melhorar, para que a gente possa ser um planeta melhor no futuro, né? Então, é isso. Vou fazer a nossa prece e a gente ainda vai ter o passe à distância, tá bom? Lembra da água. Vamos lá. Senhor Jesus, lhe agradecemos por essa bênção da vida, de estarmos aqui no nosso querido planeta Terra. Ilumina nossos passos, nos guia, para que possamos não perder o foco do amor, do exercício, do amor pelo próximo. Muito obrigado por estar conosco. Ilumina nossas famílias, ilumina nossa mente e coração. Que assim seja. Então, gente, é isso. Tudo de bom para vocês e ainda vai ter o passe, viu? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.